E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal Mr. Beta. No vídeo de hoje, mais uma sugestão de inscrito, hein? E dessa vez veio do inscrito Luiz Utirra. Pois é, então Luiz Utirra, muito obrigado pela sugestão, que foi a seguinte: para falar de top 5 tipos de aquário. Achei a ideia muito legal, principalmente para o pessoal que está iniciando agora no aquarismo e está meio perdido, né? Sobre qual tipo de aquário vai montar, como funciona, né? E tudo mais. Então acho interessante essa ideia para a gente falar aí sobre 5 tipos de aquário. É claro que existem aí outros, né? E até mesmo subcategorias desses tipos de aquários. Mas aí fica para um futuro vídeo, tá? Vamos falar aí, eu separei para vocês 5 tipos que a gente pode encaixar aí perfeitamente para a galera que quer iniciar no aquarismo, beleza? Então, vamos lá pro vídeo. Número 1, aquário plantado. Pois é, isso aí, para quem acompanha o nosso canal aqui, tá cansado de ver vários aquários plantados, onde eu já dei diversas dicas como ter um aquário plantado, seja low-tech, também conhecido como médio-tech, high-tech, enfim. Nós já montamos aqui de tudo um pouco, né? Então, acredito que vocês já estejam mais familiarizados com esse tipo de aquário, que é um ponto mais forte aqui do canal, né? Onde a gente apresenta mais vezes. Mas, de qualquer forma, o aquário plantado consiste em plantas aquáticas, né? Plantas enterradas em substratos, seja fértil ou inerte, não tem problema. O importante é a gente ornar o nosso aquário com diversas plantas, que é o que deixa o aquário muito bonito também, né? É claro que aquários sem plantas também podem ser lindos também, mas o caso aqui é a gente comentar sobre o aquário plantado. O aquário plantado aí tem diversos tipos, né, subcategorias, por assim dizer. Temos aí o low-tech, onde podemos encontrar plantas de baixa exigência, o que é mais recomendado para aquaristas iniciantes, né? Eu sempre recomendo para quem quer começar, gosta de ter plantas dentro do aquário, sempre optar pelo aquário low-tech, beleza? Então, fica aí a dica para vocês, para iniciantes. Também tem aí, por assim dizer, o médio-tech, né? Que está no meio termo entre o low-tech e o high-tech. Tem pessoas que nem consideram esse tipo de aquário, mas tem ali seu grau um pouco mais de dificuldade em relação ao low-tech. Não é muito falado, mas deixo aqui também para vocês, caso vocês tenham interesse de se aventurar em plantas um pouquinho mais exigentes, né? Então tem que colocar uma iluminação mais forte, uma fertilização líquida, enfim. O aquário plantado tem tudo disso, né, galera? Vocês precisam cuidar bastante, principalmente da saúde das plantas. E para isso vocês vão precisar utilizar NPK, ferro, micronutriente, carbono líquido em alguns casos, né? Já falei muito sobre isso aqui no canal também. Dependendo da planta, substrato fértil ou inerte. E também temos aí também o aquário high-tech. Esse sim é aquele aquário com uma alta exigência, né, das plantas. Então são plantas mais vermelhas, até mesmo as verdes, porém com uma exigência muito maior, como por exemplo as plantas carpetes, onde exige a necessidade de um CO2, de uma fertilização bem controlada para evitar surto de algas também, né? Uma iluminação forte, tudo isso, todo tipo de recurso necessário para essas plantas terem uma vida saudável, tá? Então, fica aí para vocês a ideia de um aquário plantado, como vocês podem ver nas imagens passando. Vocês podem ter aquários plantados de diversos tamanhos, com diversas faunas possíveis. É claro que peixes que não comem plantas, né, para vocês não estragarem o aquário plantado de vocês, mas existem aí centenas de peixes que não comem plantas, tá? E para aquários plantados a galera recomenda muito tétras no geral, que são peixinhos cardumeiros que não representam ameaça nenhuma para as plantas, beleza? Número 2, aquário jumbo. Pois é, galera, também temos aí essa categoria que vem crescendo cada dia que passa. Eu acho muito interessante. Eu ingressei atualmente no aquarismo jumbo e tô gostando pra caramba. O aquarismo jumbo, como o nome mesmo já diz, né, consiste em peixes de grande porte, peixes aí considerados monstros, né, dentro dos aquários. E a decoração, geralmente, a galera não costuma utilizar muito, até pela questão do espaço, né?
como os peixes desse tipo de aquário crescem demais, usar muita decoração acaba tirando um pouco a área de nado desses animais. Então, geralmente a galera costuma colocar somente substrato e uma quantidade X de peixes. Tem aí uma galera também que coloca plantas, como é o meu caso, que eu consegui colocar plantas. Porém, tem uma galera que não consegue, porque muitos jumbos acabam desenterrando, comendo plantas também. É um pouco difícil, mas dependendo aí da espécie do animal, vocês conseguem colocar plantas sim. Principalmente aquelas plantas mais rústicas, né? Não são facilmente arrancadas do substrato ou de troncos, ou até mesmo rasgadas, pois suas folhas são mais grossas, tá? Então o jumbo basicamente consiste em peixes de grande porte, né? Aí vai depender muito da fauna. Tem a galera que gosta de colocar predadores, né? Os carnívoros. Tem gente que gosta de colocar os herbívoros também. Tem gente que mistura a fauna, que também não tem problema, contanto que não tenha conflitos ali dentro, né? E ninguém prede ninguém. Mas tirando isso, tudo certinho, tá? Então o aquário jumbo basicamente é assim que funciona. E temos que ter uma baita de uma filtragem, pois são peixes de grande porte. E como tal, devemos ter um filtro à altura, né? Então, caso queiram ter um aquário jumbo, invistam muito no sistema de filtragem, tá bom? Número 3, marinho. Pois é, temos aí, já falamos sobre 2 tipos de aquários de água doce, agora entraremos no marinho, onde consiste em água salgada, ou seja, são peixes que geralmente vivem em oceanos, então podemos transformar um pequeno pedaço aí de cubo em verdadeiros recifes de corais, por exemplo, né? Um verdadeiro oceano. Fica muito bonito, tá? Dá um pouquinho só mais de trabalho em relação à água doce, mas com paciência, investimento apropriado, vocês conseguem tirar de letra, tá? Não é o bicho de 7 cabeças, como muitas pessoas pregam ainda até hoje. Só fazer o padrão, o recomendado, que vocês não vão ter problema nenhum, tá? E dentro do marinho, vocês podem aí ter outras categorias, né? Dentro do marinho, como por exemplo Berry Bottom, que não tem substrato. Vocês podem colocar os corais sem substrato nenhum, sem rochas também, somente corais e peixes. Muitos aquaristas do ramo do marinho gostam desse tipo de aquário, até pela questão da manutenção, facilita bastante, né? Porque não acumula sujeira no substrato. Logo, não tem aquele aumento de nitrato, de matéria orgânica, né, no geral. E isso acaba mantendo a qualidade da água. Só tem um porém, né? Perde um pouco na questão biológica. Vocês não vão conseguir colonizar bactérias no substrato. Mas tirando isso, vai depender muito aí dos cuidados também do aquarista. Tanto o Berry Bottom quanto o aquário tradicional com substrato vai dar certo, tá, galera? É só vocês cuidarem direitinho que não tem erro. Também tem dentro do marinho aí a galera que só gosta de colocar rochas e peixes também. Ainda não se sente muito seguro com corais. Sem problema nenhum também fica muito bonito. Mas a galera costuma gostar muito mais dos corais do que propriamente os peixes, né? Pois chamam muita atenção. Mas aí vai depender muito do gosto de cada um, tá? Então, fica aí também a categoria do marinho, que eu acho também lindo demais. Entrei há pouco tempo também nessa modalidade, né, por assim dizer, e tô adorando. Número 4, paludário. Pois é, também temos esse tipo de aquário, que é um aquário um tanto quanto diferente em relação aos outros que eu citei até agora. O paludário, ele costuma ser um aquário adaptado para alguns tipos de plantas, né? Como, por exemplo, plantas marginais. Não são plantas que cometem crimes não, tá, galera? Quando a pessoa fala planta marginal, muitas pessoas já associam a plantas cometendo crime. Calma, não é bem assim. Plantas marginais são plantas que vivem em margens de rios, tá? Então, o paludário simula muito disso. Plantas que ficam na beira d'água, né? Então, tem aquários adaptados para isso. Tanto é que tem muitos fabricantes de aquários que montam o aquário justamente de uma forma diferente. Por exemplo, na traseira do aquário e nas laterais é bem mais alto. E na frente o vidro dianteiro, né, é um vidro bem mais baixinho. Ou seja, para colocar um pouco de água ali na frente e atrás vocês decorarem com muitas rochas, troncos, plantas, né, que ficam em margens de rios.
é um ambiente lindo demais. A galera gosta de colocar muito musgo também, que é uma coisa aí que fica lindo demais também em ambientes como o paludário, né? Pois é um ambiente úmido. Muitas pessoas colocam um umidificador de ar também, que deixa o ambiente bem úmido, até para a questão das plantas terem aquela umidade do ambiente, né, para não ressecar as folhas, pois tem plantas ali dentro que, apesar de não ficarem totalmente debaixo d'água, elas precisam ter as suas folhas sempre umedecidas, né? Então o umidificador funciona muito bem dentro de paludários, além de dar um efeito lindo, né? Tem gente que cria aqueles efeitos de fumaça, tipo uma neblina, onde deixa as plantas bem úmidas. Então é um ambiente maravilhoso, na minha opinião, que é uma coisa que eu quero muito construir no futuro aqui em casa, um paludário, né? Ele não possui filtragem, geralmente, tá? A filtragem consiste nas plantas que vão consumir a matéria orgânica. Tem a galera que gosta de colocar filtro, tá? Porém, não vai ter tanto nutriente assim para as plantas. Então, tem que dimensionar muito bem esse paludário caso vocês queiram colocar um sistema de filtragem, tá? Porque geralmente quem é o filtro são as plantas. Elas fazem a filtragem mecânica também, vão consumir a matéria orgânica toda do aquário e assim elas vão crescendo, tá? Geralmente não dá amônia, é um aquário bem estabilizado pela quantidade de plantas que tem ali dentro. É claro que vocês não vão colocar peixes de grande porte, geralmente são peixinhos pequenos, né? Que geralmente vivem em água bem ácida, porque como temos muitas plantas ali dentro, temos o substrato também em algumas plantas, isso vai gerar um aumento significativo aí de hidrogênio, né? Logo, isso vai acabar acidificando a água. Então, geralmente vocês encontram paludários aí com pH de 6.0, 6.2, até mais baixo do que isso, 5.5. Então tem que ter peixes aí apropriados para esse tipo de pH. Muitos gostam de utilizar paulistinha, gostam de usar alguns tetras como Tetra Neon, né? Que são peixes de água bem ácida. Então dá para manter um aquário como esse tranquilamente, tá bom? É só dimensionar muito bem como vai funcionar esse tipo de aquário, tá? Número 5, Fish Only. Esse tipo de aquário é um dos aquários bem básicos da nossa lista aqui, tá? Que consiste, como o nome mesmo já diz, em apenas peixes. Então a galera costuma botar o substrato, né? Talvez uma decoraçãozinha básica ou outra, ou às vezes nem isso, somente o substrato. E coloca os peixinhos ali dentro, onde o foco são os peixes. Fica bonito, Lincoln? Fica bonito. Todo aquário é muito bonito se bem cuidado, tá? Depende muito da proposta do aquário. Então, tanto o aquário plantado, cheio de plantas, quanto o jumbo, onde só tem peixes de grande porte, ou algumas plantas também, marinho, paludário, fish on, todos eles podem ser lindos demais, cada um com seu charme à parte, né? Então, fish only também pode sim ser um aquário muito bonito, se bem cuidado, uma água cristalina, uma água de boa qualidade, peixes ali lindos também, fazendo uma boa combinação de fauna, vocês conseguem sim tirar de letra, tá? Então esse é o tipo de aquário fish only, onde a galera costuma focar somente nos peixes, nada mais, e é claro, num bom sistema de filtragem, né, galera? Que isso aí vocês não podem esquecer. Então esses foram os 5 tipos de aquários. Se vocês querem uma parte 2, deixa aqui nos comentários que a gente vai fazendo até, né, as subcategorias desses tipos de aquários, que eu acho que é um tema interessante para a gente falar. Tem pouco falando sobre isso na internet afora, e para a galera que está iniciando, tem dúvidas sobre alguns tipos de aquários, a gente pode estar sempre fazendo conteúdos em cima disso. E eu quero agradecer mais uma vez ao inscrito Luiz Utirra por ter dado essa sugestão, achei uma ideia muito bacana. E se vocês gostarem da ideia, deixa aqui nos comentários, deixa o like também que ajuda demais no crescimento do canal. E assim a gente vai fazendo outras partes, beleza? Então é isso, meus amigos e amigas, um forte abraço a todos e até a próxima!